Glória a Deus. Amém? Boa noite, povo de Deus. Estamos aqui mais uma vez nessa live, quinta-feira, para nós adorarmos o Senhor, amém? E sem demora, desde já, eu gostaria que você que está aí do outro lado, ouvindo esse louvor que nós vamos entoar ao Senhor, nós estamos aqui para engrandecer o nome dEle. Eu gostaria de todo o coração que desde já você cruzasse, dobrasse a sua fronte diante de Deus, né? Baixasse a sua fronte diante de Deus e adorasse a Deus em nome de Jesus, amém? Deus, nós estamos aqui reunidos em Tua presença para engrandecer o Teu nome, para bendizer o Senhor e que os nossos pensamentos, os Teus pensamentos sejam os nossos pensamentos, que nós possamos engrandecer o Senhor, meu Deus, em todo o nosso coração, e todos que estão ouvindo, meu Pai, esse momento de adoração ao Teu nome, possam ser tocados e envolvidos pela presença do Senhor em nome de Jesus. Porque nós estamos aqui, meu Pai, diante de um Deus que é soberano, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Tudo que vamos entoar aqui, vamos falar nesse lugar, toda palavra que vai ser anunciada só provém do Espírito Santo, só o Senhor que pode ter o poder para nos dar condição de sermos usados em Tua presença. Só o Senhor é digno de todos os aplausos aqui, só o Senhor é digno de toda a honra. Por isso estamos aqui, Deus, porque o Senhor é magnífico e soberano, e nós tememos o Seu nome, e temos amor pelo Senhor e zelo pelo Teu santo nome, Senhor. Nós queremos que o Senhor nos use, por favor, Espírito Santo. Tens a liberdade de todo o coração, e eu te peço para que o Senhor use a minha vida, use a vida dos meus irmãos que estão aqui, use a vida do pregador nessa noite, e toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Recebe a nossa adoração, de todo o coração nós te pedimos. Amém.
nós aí que estamos assistindo. Hoje é quinta-feira, o pastor pediu para que eu viesse aqui trazer uma palavra. Hoje nós estamos enfrentando momentos difíceis, onde nós não podemos nos reunir como igreja, no ajuntamento, para celebrarmos o culto. Mas assim como Paulo disse quando ele estava preso, ele diz: olha, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Então nós podemos usar as mídias sociais, a internet, para pregarmos o Evangelho e continuarmos em contato com a palavra de Deus, sempre ouvindo e sendo alimentado por ela. Queria falar algo hoje para os irmãos que eu acho muito importante nessa época que nós estamos vivendo, porque nós estamos vivendo dias difíceis, dias de privações, dias de medo, dias de insegurança, dias que muitas vezes nós não sabemos quais decisões tomar, em quem acreditar, É uma época muito confusa. Mas eu queria falar para os irmãos de algo muito importante. Nós temos que cada dia mais nos deleitar em Deus, aprender a descansar em Deus, voltar os nossos olhos para Deus e manter os olhos nele. E quanto mais nós aprendermos sobre Deus, quanto mais nós nos aprofundarmos nas Escrituras e conhecermos o nosso Deus, mais isso trará descanso ao nosso coração. Eu queria falar com vocês hoje sobre 1 João 4,8, e o texto diz assim: Deus é amor. 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Não diz que simplesmente Deus nos ama, mas fala da essência de Deus. Deus é amor, a própria natureza de Deus é amor. Esse é o Deus que nos ama, o Deus que é amor. Muitas vezes nós escutamos as pessoas falarem sobre o amor de Deus, mas quando elas passam por momentos difíceis, nós percebemos que as pessoas estão completamente alheias ao amor de Deus. Elas realmente não compreenderam o quão grande é esse amor, o quanto Deus a ama, Então, a Bíblia diz assim que Deus nos ama. A Bíblia diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para salvar todo aquele que crê. A Bíblia diz assim que Deus ama a igreja, o povo de Deus é um povo amado por Deus. E eu quero falar para os irmãos hoje sobre o amor de Deus. Eu queria falar sobre 4 aspectos do amor de Deus, e eu acredito que quando, nesses dias difíceis, olharmos para Deus e entendermos o quanto Deus nos ama, é de extrema importância. Isso vai trazer refrigério à nossa alma, vai trazer descanso ao nosso coração. E nós não podemos entender o amor de Deus baseado naquilo que nós achamos que é amor, porque o nosso amor, por mais que ele seja bom, ele ainda é manchado pelo pecado. Nós somos corrompidos pelo pecado. Imagina assim, eu garanto que assim como eu, você já magoou e ofendeu uma pessoa que você ama muito. Isso é a prova do quê? Que por mais que nós tenhamos amor, o nosso amor ainda tem a mancha do pecado. Mas o amor de Deus não tem isso. O amor de Deus é um amor santo, é um amor puro, é um amor diferente. Então nós temos que olhar para as Escrituras para entendermos o que a Bíblia nos ensina sobre o amor de Deus. E assim como conhecer qualquer atributo de Deus nos leva a glorificar mais a Deus, conhecer o que a Bíblia diz sobre o amor de Deus também nos levará a glorificá-lo mais e a descansar mais nele, colocar mais a nossa confiança nele. Quando nós entendermos quão grande é esse amor, o quanto ele nos ama. Pense assim, a santificação. Nós somos chamados a viver uma vida santa, mas a santificação, ela é uma resposta ao amor de Deus por nós. Nós não somos pessoas que nos santificamos com medo de Deus, mas não, é uma resposta ao amor. Então você entende, quanto mais nós compreendermos o amor de Deus, mais nós viveremos para Deus e descansaremos nele. Então, quando nós amamos alguém, sempre há algo nesse alguém que nos leva a amá-lo. Não é verdade?
nós muitas vezes procuramos razões, motivos para amar as pessoas. Agora, o amor de Deus é diferente. O amor de Deus não é causado por nada nem por ninguém. Ele nos ama porque Ele é amor. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar aqui do amor de Deus é que o amor de Deus é um amor imune de influência. O amor de Deus não é como o nosso. Deus não é influenciado a nos amar por causa das nossas atitudes. Ele nos ama porque Ele é amor. É algo completamente diferente. Eu peguei um texto aqui de Deuteronômio 7, versículo 6, que mostra Deus resgatando o povo de Israel do Egito. E Deus aqui ele fala sobre o seu amor para o povo. E o texto diz assim, olha: porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo especial de todos os povos que há na terra. O Senhor não tomou prazer em vós, presta atenção agora. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que os outros povos, porque vocês eram menores do que eles, do que todos os outros povos. Mas o Senhor tomou prazer em vós, porque o Senhor vos amava. Aqui Deus está mostrando para o povo de Israel: olha, eu resgatei vocês, vocês eram escravos, eu libertei vocês, eu fiz de vocês o meu povo, porque eu amo vocês. Não havia nada em vocês que eu olhasse e falasse: olha, eu vou escolher aquele povo, porque ele tem isso de melhor do que os outros povos. Não, Deus amou o povo de Israel. Então, o amor de Deus é um amor livre de influência. É um amor que vem dele próprio. Romanos 5, versículo 7, a Bíblia diz assim: dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Por um homem bom, talvez até alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Esse texto mostra muito o amor de Deus por nós. Mostra como o amor de Deus é um amor livre de influências. Ele é amor. Nós ainda éramos pecadores. Nós não tínhamos nada que Deus olhasse para nós e dissesse: olha, aquela pessoa merece meu amor. Mas Deus, porque é amor, demonstrou seu amor enviando o seu Filho para morrer por nós naquela cruz. Em 1 João 4,19, eu vou ler 1 João 4,19, porque talvez você esteja até pensando assim: olha, mas eu amo a Deus, eu amo muito a Deus, mas agora por que nós amamos a Deus? O texto de 1 João diz isso: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Você vê, Deus nos amou primeiro. Mesmo quando nós estávamos em pecado, mesmo quando nós estávamos como inimigos, a Bíblia diz assim que nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos amou, porque Ele é amor. Então entenda isso: o amor de Deus é um amor livre de influência. Deus não nos amou porque nós o amávamos, é o contrário. Somos nós que amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou ainda quando nós estávamos em pecado, afastados dEle. Se Deus tivesse nos amado em resposta ao nosso amor, então o amor dele não seria algo espontâneo, seria uma base de troca. Você fez algo bom, então Ele decidiu te amar. Mas não, a Bíblia diz assim que Deus nos amou quando nós não o amávamos. Então o amor dele não foi influenciado. Em João 10:11, Jesus diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E no versículo 18 ele diz: ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Lembra que eu disse que Deus, a Bíblia diz assim: olha, Deus demonstra o seu amor por nós quando entrega Cristo na cruz para morrer por nós. E aqui Jesus está dizendo: olha, eu morri na cruz por vocês, mas eu quis dar a minha vida, eu dei de boa vontade. Você vê, o amor de Deus parte dele para nós.
Ele nos ama. É importante você entender isso, que Deus te ama. E esse entendimento que Deus nos ama glorifica ainda mais o sacrifício de Cristo na cruz, que morreu por nós. E isso vai nos dando segurança. Porque se antes, quando éramos inimigos de Deus, Deus nos amou a ponto de enviar seu Filho para morrer numa cruz por nós, quanto mais agora, reconciliados com Ele em Cristo Jesus, quanto mais agora Deus está olhando por nós, quanto mais agora esse amor é derramado em nossos corações através do Espírito Santo, como a Bíblia nos diz. O segundo ponto que eu queria destacar é que o amor de Deus por nós é um amor eterno, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Em Jeremias 10, versículo 10, a Bíblia diz assim: mas o Senhor é o Deus verdadeiro, Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Se Deus é um Deus eterno, e se Deus é amor, então o amor de Deus é um amor eterno, é um amor que não tem fim. Não é como o nosso amor. Muitas vezes você pode lembrar de alguém que você amava muito, mas aquela pessoa decepcionou tanto você, que você percebeu que o seu amor por aquela pessoa diminuiu. Mas o amor de Deus por nós é um amor eterno, porque Ele é o Deus eterno. Então, por mais que nós não podemos assim compreender a eternidade de Deus, isso tira louvores dos nossos lábios, saber que o Deus que nos ama é um Deus eterno, e se Ele é amor, então o amor dele por nós é um amor eterno, é um amor que não tem fim. Jeremias 31:3, Deus diz isso: porquanto com amor eterno eu te amei, por isso com amor leal eu te atraí. Está vendo? Ele nos amou com um amor eterno, um amor que não tem fim, e com esse mesmo amor Ele nos atrai. Lembra que nós falamos? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou com um amor eterno, então nos atraiu até Ele. Então nós fomos atraídos. O próprio Cristo disse: olha, quando eu for levantado na cruz, eu atrairei todos a mim. O amor de Deus nos atrai para Ele. Então, portanto, com amor eterno te amei, por isso com amor leal te atraí. O amor de Deus é um amor eterno. Ele nos amou antes de cada um de nós existir. Se nós compreendermos realmente isso, se nós realmente crermos essa verdade, nos dias mais escuros nós estaremos em paz, porque nós sabemos que o Deus que nos ama com amor eterno olha por nós. Ele nos ama e Ele olha por nós. Ele nos amou. Em Efésios 1, versículo 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, olha isso, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Em amor Deus nos predestinou, em amor Ele nos adotou como filho. Através de quem? Através de Cristo. E pelo bom propósito da sua vontade. Você vê, tudo isso partiu de Deus. Agora, se nós entendemos que Deus nos amou antes de tudo, que Ele nos abençoa, como o texto diz, com toda sorte de bênçãos espirituais, se Ele nos adota como filhos por meio de Jesus Cristo, e tudo isso se deve ao seu eterno amor que não tem fim, e se deve à sua própria vontade, porque o amor dele não é um amor influenciável, esse conhecimento tem que trazer descanso ao nosso coração. Nós temos que ter plena certeza que Ele nos ama. Ele nos ama, e quando nós amamos alguém, nós não queremos o melhor para aquela pessoa. Então não é bom saber o quanto Deus nos ama. Não é bom saber que Deus nos amou com um amor eterno, um amor que não tem fim. Quantas pessoas hoje estão dentro de igrejas, estão sendo enganadas porque não entendem que Deus é amor.
acham que tem que fazer sacrifícios para alcançarem o amor de Deus. Muitos acham que Deus só vai amá-las se elas fizerem sacrifícios com o seu dinheiro, como se o amor de Deus pudesse ser comprado. Mas o verdadeiro conhecimento do amor de Deus por elas libertaria elas dessa escravidão. Deus nos ama, e Ele enviou o seu Filho por nós quando nós ainda éramos pecadores. Esse é o amor de Deus por nós, um amor eterno, um amor que não é influenciado. E pense que tranquilidade para o nosso coração saber isso. Uma vez que o amor de Deus por nós é eterno, como é bom, como tranquiliza o coração saber que o amor de Deus por mim nunca vai acabar. Ele sempre vai me amar. Salmo 90, versículo 2, a Bíblia diz assim: olha, antes de nascessem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Se Deus é Deus de eternidade a eternidade, e se Deus é amor, então é igualmente certo dizer que de eternidade a eternidade Ele ama o seu povo, porque Ele é amor. Deus nos ama com amor eterno e com amor leal. Ele nos atrai. O amor de Deus também é um amor imutável, é um amor que não muda. Esse é o terceiro ponto. Se Deus é um Deus que não muda, se Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então seu amor também por nós não muda. Em Tiago 1,17 a Bíblia diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Nós mudamos muito, as circunstâncias nos mudam, as circunstâncias nos fazem pensar e agir de maneira diferente, mas Deus não. A Bíblia diz assim que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Assim também o seu amor, porque Ele é amor. O amor de Deus por nós não muda, o amor de Deus por nós não diminui. Lembra dos discípulos? Os discípulos não oraram com Jesus Cristo no Getsemane. Pedro negou Jesus 3 vezes. Depois nós vemos os discípulos com medo, trancafiados depois da morte de Cristo, mostrando que eles realmente não haviam crido que Jesus ressuscitaria, e eles estavam ali com medo, cheios de medo, escondidos, com portas cerradas, mas Jesus aparece para eles. E Jesus chega dando uma dura? Não. Jesus diz: paz seja convosco. Jesus chega para aqueles discípulos. Imagina os discípulos naquela situação, medo, desespero, sem poder sair de casa, trancados dentro de casa, tristes por entenderem muitas vezes que não tinham a fé que precisavam ter. Pedro triste por ter negado Jesus 3 vezes. Mas aí Jesus chega e diz: paz seja convosco. Olha o amor de Deus. Em João 13, versículo 1, a Bíblia diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a hora de passar de segundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A Bíblia ensina aqui que Jesus amou os seus até o fim. Ele os amou até o fim. As atitudes dos discípulos não mudaram em nada o amor de Jesus por eles. Jesus os amava e continuou amando. Com certeza qualquer um de nós agiríamos de forma diferente, mas Jesus é Deus e Deus é amor, e o amor de Deus é imutável. É um amor que não muda. O amor de Deus não muda. Nós temos que crer nesse amor, nós temos que entender esse amor, e esse amor então tem que nos levar a viver uma vida. Você compreende o amor de Deus por você, então você vive uma vida para agradar a Deus. Você vive uma vida para glorificar a Deus, porque você compreende que você está recebendo um amor que você não merece.
Você compreende que o Filho de Deus morreu numa cruz por causa dos seus pecados. Você não merecia, mas Ele se entregou. Ele se entregou por você. Então o amor de Deus não muda. O amor de Deus por nós não enfrenta diminuição. As nossas atitudes não podem fazer com que Deus nos ame menos, porque Ele é amor. E o quarto ponto: nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar. Em Romanos 8,35, Paulo diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Ele faz essa pergunta e aí ele vai dando uma lista, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Será que a tribulação? Talvez a angústia? A perseguição? Talvez a fome, a nudez? Perigo? Ou será que a espada? Mas aí ele continua dizendo: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Por que nós somos mais que vencedores? Porque nós somos pessoas diferentes, superpoderosas, que fazemos coisas que ninguém mais faz? Não. Nós somos vencedores por aquele que nos amou. Nós somos vencedores por causa do amor de Deus por nós. Então essas coisas podem nos separar do amor de Deus? Não, porque nós vencemos ela através daquele que nos amou. E Paulo continua. Paulo diz assim: olha, porque eu estou bem certo de que... Veja que Paulo diz: olha, eu tenho plena convicção. Paulo não está dizendo assim: olha, há alguma dúvida em mim. Não, ele está dizendo: eu tenho convicção, eu estou certo, não há dúvida em meu coração que nem morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Paulo diz assim: olha, eu estou certo que nada pode nos separar do amor de Deus. Paulo tinha uma tremenda convicção do amor de Deus. Paulo compreendia exatamente o amor de Deus. Quem era Paulo? Um homem que antes perseguia os cristãos, assassino de cristãos. Quando assassinaram Estevão, Paulo foi um dos homens que ali no julgamento de Estevão, ele ajudou com que Estevão fosse condenado. Mas um dia o amor de Deus alcançou Paulo. Um dia Jesus chega até Paulo e diz: Paulo, eu sou a quem tu persegues. Quando você mata os cristãos, é a mim que você está perseguindo. E nós vemos ali o amor de Deus por Paulo, porque Deus poderia ter feito qualquer coisa com Paulo ali. Ele é Deus. Ele seria justo em ali acabar com a vida de Paulo e condenar Paulo. Mas não, Deus demonstra seu amor. Deus resgata aquele homem, um homem sujo, um homem pecador, um assassino, um perseguidor de cristãos, e torna ele no maior pregador daquela geração. Olha o amor de Deus em ação, como o amor de Deus transforma o homem. E Paulo compreendeu esse amor a ponto de várias de suas cartas ele escrever de dentro da cadeia. Ele preso, sofrendo. Paulo passou por muitos momentos difíceis, mas ele disse: olha, eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Paulo compreendia o amor de Deus, então ele enxergava que se ele morresse através das adversidades, ele estaria com Cristo. Ele entendia que nada podia separar ele do amor de Deus. Por isso que nesse texto, quando ele diz assim: olha, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Olha a compreensão de Paulo. Paulo está dizendo que, olha, não é que nada pode nos separar do amor de Deus, porque nós fazemos coisas boas e nós então ganhamos a confiança de Deus e Deus nos preserva. Não.
Nada pode nos separar do amor de Deus, porque o amor de Deus por nós está em Cristo. O amor de Deus por nós está em seu Filho Jesus. E Jesus é aquele quem Deus diz assim: olha, esse é o meu Filho, em quem tenho todo o meu prazer. E é nele que o amor de Deus está, que o amor de Deus por nós está. O amor de Deus por nós não está em nossas boas ações, mas está nos méritos de Cristo. Eu separei uma frase aqui, que eu li um dia, de um pregador e escritor chamado Stephen Lawson, e ele diz assim: olha, quando eu olho para mim, eu me deprimo. Quando eu olho para os outros, eu me iludo. Quando eu olho para as circunstâncias, eu me desencorajo. Mas quando eu olho para Cristo, eu me completo. Nós temos que manter os olhos em Cristo, porque Ele é a demonstração do amor de Deus por nós. E o amor de Deus, entenda, nada pode nos afastar do amor de Deus por nós, porque o amor de Deus por nós está em seu Filho. O amor de Deus por nós está em Cristo, o sacrifício perfeito, o Cordeiro morto em nosso lugar. Então nada pode nos separar desse amor. Tenha isso em mente: a cruz é a maior demonstração do amor de Deus por nós. Deus demonstra o seu amor por nós quando manda seu Filho morrer por nós naquela cruz. Ninguém compreendeu. Há muitos textos da Bíblia que falam sobre o amor de Deus, mas quando nós vemos Paulo falando sobre o amor de Deus, e quando nós olhamos a história da vida de Paulo, quem ele era, e de repente ele deixa tudo aquilo. Paulo era uma pessoa importante, era uma pessoa respeitada, e ele compreende o amor de Deus de tal forma que ele deixa tudo. Ele diz assim: olha, tudo aquilo que para mim era importante, agora eu considero como esterco, por causa do conhecimento de Cristo Jesus. Paulo conheceu Cristo. Paulo entendeu que o amor de Deus por nós está em Cristo. Então ele entendia que nada pode nos separar desse amor. Entenda, nós estamos passando por dias difíceis, e talvez nesses dias difíceis você tenha sido tentado a duvidar do amor de Deus. Talvez você está passando por momentos que você não esperava passar. Muitas pessoas talvez se perguntem: olha, onde está Deus nesse momento? Cadê o Deus de amor? Nesse momento nós não temos que olhar para as circunstâncias. Nesse momento nós temos que olhar para a cruz. Nesse momento nós temos que olhar para o Cristo crucificado, porque é ali que Deus demonstra o amor dele por nós. Como eu já disse em outras mensagens, nossa pátria não é aqui. Nós somos peregrinos aqui, nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui esperando um dia estarmos com Deus, onde nós seremos transformados, receberemos um novo corpo, um novo nome, novos céus, nova terra, sem pecado, sem maldade, aonde a Bíblia diz assim, que Cristo enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. A Bíblia diz que naquele lugar não haverá sol, porque a luz do Cordeiro iluminará. Você imagina? Essa é a nossa esperança, essa é a esperança do cristão. E por que nós temos essa certeza? Nós temos essa certeza quando olhamos para a cruz, quando olhamos para o sacrifício de Cristo, quando olhamos para o amor que o amor de Deus por nós é demonstrado na morte de seu Filho Jesus Cristo. Deus envia o seu Filho, Jesus vem, vive uma vida perfeita, uma vida reta, uma vida sem pecado, mas ele é pendurado numa cruz e paga pelos nossos pecados. Nós merecíamos a cruz, nós merecíamos aquele sofrimento, mas ele paga o preço por nós. É o justo morrendo pelos injustos, e todo aquele que volta os seus olhos para Cristo
enxerga o amor de Deus na cruz e crê que Jesus Cristo é o Salvador, nesse momento, a justiça de Cristo é imputada ao pecador. O pecador é considerado justo, porque os seus pecados foram pagos por Cristo na cruz. Amém. Um alto preço, um preço de sangue, que demonstra o amor de Deus por nós. Estamos passando por dias difíceis? Estamos. Mas continue olhando para a cruz. Continue olhando para Cristo. Continue entendendo o amor de Deus por você, que é um amor que não tem fim, que é um amor leal, que é um amor que te atrai, que é um amor que não muda, que não diminui, que é um amor eterno, que é um amor que é livre de influência, é um amor que partiu dele. Ele é amor, ele decidiu nos amar, ele nos ama, ele nos ama. Volte seus olhos para Cristo. Se você está me ouvindo e talvez você nunca voltou seus olhos para Cristo, você nunca ouviu a mensagem do Evangelho, creia em Jesus Cristo. Volte agora seus olhos para Ele, se arrependa dos seus pecados e creia que a salvação está no Filho de Deus. A salvação, essa é a mensagem do Evangelho. É o justo morrendo por injustos. É o sangue sendo derramado por causa dos nossos pecados. Essa é a maior demonstração de amor de Deus por nós. Deus pode nos abençoar com qualquer coisa, mas nada supera a morte do seu Filho Jesus na cruz. Queria terminar lendo Hebreus 12, versículo 3, que diz assim: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Está falando de quem? De Jesus. Pensem bem em Jesus Cristo, para que vocês não cansem e nem desanimem. Os dias são difíceis? São, mas não tire os olhos de Cristo. Nós que cremos em Deus, nós que colocamos a nossa confiança em Deus, nós temos que enfrentar as situações difíceis de uma maneira diferente. Deus continua nos amando. Nós não podemos nos tornar murmuradores. Nós temos que continuar sendo adoradores, porque Deus continua nos amando. Deus continua nos amando. Deus se entregou por nós em amor naquela cruz. Entenda isso. Que você possa, durante essa semana, louvar a Deus, exaltar a Deus, agradecer a Deus pelo amor demonstrado na cruz. Nós cremos, quando nós dizemos, olha, Deus é meu refúgio e fortaleza, Ele tem que ser mesmo. Não pode ser algo da boca para fora. Eleva os meus olhos para os montes, da onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Tem que ser mesmo. Nós temos que voltar os nossos olhos para Deus. Nós temos que compreender o amor de Deus por nós. Entenda, Deus nos ama. A Bíblia mostra isso claramente. Não tire os seus olhos da cruz. Não tire os seus olhos de Cristo. Permaneça firme, permaneça fiel, permaneça santo, permaneça adorador, permaneça exaltando e glorificando o nosso Deus. Em breve tudo isso vai passar. Em breve tudo isso vai passar. Mas nós, independente se demorar ou não, nós não estamos vivendo de acordo com as circunstâncias. Nós estamos vivendo olhando para a cruz, olhando para Cristo, que morreu por nós. O amor de Deus por nós derramado naquela cruz. Amém? Vou fazer uma oração. Se você está aí na sua casa, se você quiser orar, ore comigo nesse momento, para que a gente possa estar encerrando. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Engrandecemos o Teu nome nessa noite, Deus. Como é bom, Deus, saber que Tu nos ama. Como é bom, Deus, olhar para as Escrituras e ver, Deus, como Seu amor resgata pecadores. Como é bom, Deus, olhar para a vida de irmãos que nós conhecemos e vermos como pessoas são resgatadas pelo amor de Deus.
Como é bom, Deus, olhar para as nossas próprias vidas e entendermos que nós não merecíamos nada disso, mas o Senhor nos ama, o Senhor nos amou, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, o Senhor enviou o seu Filho Jesus para morrer numa cruz por nós, e isso, Deus, é motivo de louvor. Isso coloca em nossos lábios, em nosso coração, louvor, exaltação. Te exaltamos e te glorificamos por isso, Senhor. Que o Teu Espírito, Deus, nos ajude a manter os olhos em Cristo. Que o Teu Espírito nos ajude a manter os olhos na cruz. Amém. Que nós possamos, Deus, nunca nos esquecer. Que nós nunca venhamos nos esquecer do Seu amor por nós. Que nós venhamos, Deus, cada dia mais nos deleitar no Seu amor. Que cada dia mais, embora os problemas cheguem, as adversidades cheguem, as notícias ruins cheguem, que em cada momento, que em cada dia de angústia, que em cada dia de tristeza, nós possamos olhar para a cruz e dizer: Deus me ama, Deus me ama, Deus enviou o seu Filho por mim, Ele me ama, Ele olha por mim, Ele cuida de mim. Pai, eu te peço, abençoa cada pessoa que está assistindo agora, abençoa, Deus, cada família, abençoa a nossa igreja, abençoa, Pai, cada vida. O Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor sabe, Deus, o que cada um tem passado, Pai. O Senhor sabe, Deus, as dificuldades que cada um tem passado. Uns estão muito nervosos, outros talvez com problemas financeiros, mas eu te peço, aleluia, Pai, que a paz que excede todo entendimento alcance cada casa, aleluia, que o Teu Espírito, Deus, possa estar trabalhando nessas vidas agora, Pai, que o Teu Espírito possa estar fazendo essas pessoas olharem para o Teu Filho, amém, e nele enxergar o Teu amor, Deus, aleluia, porque o Senhor ama essas pessoas, e eu te peço, Espírito Santo, toma conta dessas casas, toma conta dessas pessoas, aleluia, encha, Deus, as pessoas com o Teu Espírito, continua, Deus, trabalhando na igreja, continua nos transformando, nos edificando, Pai. Amém, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor seja exaltado, glorificado, Deus, te exaltamos e te amamos, aleluia, te agradecemos por essa noite, em nome de Jesus, amém, amém, irmãos. Que Deus abençoe sua vida. Domingo agora tem a live às 19 horas, tá bom? Fique ligado aí nas redes sociais, continue ouvindo os cultos, já tudo isso vai passar e nós estaremos juntos cultuando a Deus. Amém? Deus abençoe e fique na paz.